Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Há 9 anos, como vocês sabem, nós começamos o nosso programa pontualmente às 19 horas. Eu não me atraso. E hoje houve um atraso. Eu peço desculpa aos nossos amigos telespectadores que nos acompanham, porque o programa tem horário para começar e tem horário para terminar. Começaremos atrasados e terminaremos no horário de sempre. Conto com a sua participação, com as suas perguntas, com os seus questionamentos, que hoje nós vamos falar de uma categoria grande, mais de 200 mil aqui na capital, mais ou aproximadamente 500 mil no estado, são os motoboys, né? O pessoal que trabalha no transporte leve e que faz um trabalho importantíssimo para a economia, para a moderna economia. Às vezes eu fico imaginando, se não fosse esses trabalhadores, como é que ficaria o trânsito de São Paulo, o trânsito aqui da região metropolitana. Outra observação que faço, eu não como pizza, portanto não estou nesse rol, mas as pessoas pedem a pizza e querem a pizza quente, embora possa estar uma temperatura de 9, 10 graus e chovendo. E aí o motoboy ou motociclista tem que sair feito um doido por ruas escuras, sem sinalização, para levar a pizza quente da madame, que faz questão que o queijo esteja derretendo. E aí não pensa que às vezes essa pressa, que é compreensível de um lado, mas não é do outro, expõe a risco a vida desses trabalhadores, como a gente vê todos os dias. Ontem, segundo me informaram, morreram 3 trabalhadores aqui em São Paulo, que é absolutamente inadmissível. É uma selvageria no trânsito de São Paulo que não se admite. Bom, e por que temos aqui hoje o Gilberto Almeida dos Santos, que é presidente do Sindimotos SP e que há 12 anos trabalha no setor, o Gilmar Lourenço da Silva, que é advogado trabalhista, e o Rodrigo Silva, que é consultor do Sindimotos e da UGT, da União Geral dos Trabalhadores. Porque a laboriosa categoria conseguiu, no Senado, a aprovação do índice de 30% a título de risco de vida ou adicional de periculosidade. E agora há uma luta para que isso seja implementado, para que aquilo que foi aprovado no Congresso seja efetivado no âmbito do Executivo e aquilo que a lei passe a ter aplicabilidade prática. Eu vou perguntar ao advogado, doutor Gilmar Lourenço da Silva, aprovar os 30% é o fim do caminho, é o meio do caminho ou tem muito caminho a andar ainda? Não, é o meio do caminho. Tendo em vista que após a sanção presidencial, nós teremos a nova portaria que vai ser publicada para a criação do grupo de trabalho. Certo. Esse grupo de trabalho é um grupo tripartite, que está envolvido o governo, os trabalhadores e os patrões. Ou seja, a Confederação Nacional do Comércio Patronal, ela vai arguir, vai apresentar os seus motivos e as necessidades que o trabalhador requer neste momento de inteligência para discutir os EPIs. Perfeito. Então, nós temos essa criação, e aí após a criação por parte do ministro... E há um tempo para esse grupo apresentar resultados? Sim, existe. O grupo tripartite é de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. E esse grupo, ele é técnico, que aí vê o grupo tripartite e o CTT, que é o Conselho do Corpo Técnico para aprovação do risco de periculosidade, como bem você falou, que não é risco de vida, é periculosidade, tendo em vista a situação no momento que o motociclista, o motofretista ou o motoboy, ele se despende na sua moto, no dia a dia, que ele está exposto a risco. Né? Perfeito. Gilberto Almeida dos Santos, Gil, presidente do sindicato. Eu quero saber se a demanda por esse adicional é a principal reivindicação da categoria ou se vocês também reivindicam como coisas que são naturais até em outros segmentos, como a formalização do trabalho, ou seja, a carteira assinada, ou uma forma de contratação mais segura, se é piso salarial, se é jornada de trabalho. Te pergunto, o motoboy tem jornada de trabalho ou tem que sair feito doido aí para cumprir as suas tarefas? Hoje a categoria ela é dividida em 3 modal, né? Nós temos o microempreendedor individual, o autônomo e o seletista, né? A categoria ela é uma categoria nova, né? Só em 2009 que o ex-presidente Lula sancionou a lei 12.009 que regulamenta a atividade a nível nacional. Aqui em São Paulo nós temos uma batalha gigantesca, que é trazer o trabalhador para dentro do regime seletista, entendeu? Correto.
Então a informalidade é muito grande, entendeu? O processo de regulamentação ainda não foi emplacado aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Então a categoria ainda ela está na margem da informalidade, entendeu? Um grande desafio nosso é trazer a categoria para dentro do regime seletista, entendeu? E os 30% de periculosidade está vindo no momento, como é que se diz, adequado, porque a categoria ela vai passar por um processo de regulamentação e esse processo de regulamentação deixa, como é que se diz, um gasto por salário do trabalhador, que já é um salário curto, entendeu? Sim. Por o desgaste da moto e por todas as outras questões que tem, que envolve mesmo da habilitação do cara, entendeu? A manutenção da própria motocicleta, entendeu? Perfeito. Bom, esse assunto é tão vasto que a gente ficaria 3 horas aqui tratando de tanta... Eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto de motoboys, motofretistas e, enfim, de as pessoas que trabalham em veículos motorizados, né, de 2 rodas e que em São Paulo prestam um serviço extraordinário aqui à nossa população. Mas nós temos aqui na linha, temos uma pessoa com quem nós vamos falar e daqui a pouco nós retomamos com os representantes do Sindimotos SP, ok? Vamos lá? Boa noite, Ângelo Criscolo. Quero crer que você já esteja na linha. Obrigado por você. Tudo bem? Obrigado por você estar aqui falando com a gente. Você preside a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu queria saber se a categoria está mobilizada e mobilizada em torno de que pauta? Alô, é que está ruim o telefone. Ok, mas pode falar que estamos te ouvindo perfeitamente. Alô? Diga lá, dê retorno a ele, por favor, senão ele não vai conseguir falar comigo. Bom, alô? Podemos continuar. Ângelo, diga lá, meu caro. Oi. Alô? Enéas, vamos tocar o programa aqui, depois ele entra em condições tecnicamente viáveis, em condições de dar ao telespectador uma comunicação que ele merece e não um improviso que não, a gente não consegue fazer comunicação com quem tem do outro lado da linha. Eu não falei ainda com o Rodrigo Silva, que é consultor do Sindimotos e da UGT. Rodrigo, além do que falou o nosso advogado, além do que falou o nosso presidente, que observações você teria a fazer acerca da profissão, do trabalho desses companheiros e também dessa conquista dos 30%? Bom, a UGT, que é a central, ao qual o Sindimotos está afiliado, né, o Sindimotos está desde o início da fundação da UGT. A UGT vem desde 2009 fazendo um trabalho em parceria junto com o Sindimotos, em todos os aspectos voltados sobre a questão da regulamentação da atividade na cidade de São Paulo. E tivemos a felicidade de termos hoje uma lei, né, que regulamenta a atividade a nível nacional. E o parâmetro que a gente faz sobre essa atividade é que ela tem uma total importância hoje na cidade de São Paulo, que basicamente 3 milhões de pessoas utilizam esse serviço diariamente. Agora, quem usa mais são as famílias ou as empresas? As empresas. As famílias vai mais pelo setor de delivery, né, que é o serviço noturno, entrega, de pizza, né, aí vai para o cidadão. Mas o que move a questão do comércio, de contratos, de peças, de órgãos, quer dizer, são hoje N produtos, cargas... Você está dizendo órgãos para transplante? Transplantes são transportados por esses trabalhadores? Por trabalhadores também. Filme, para até a televisão que usa, que grava aqui, que precisa levar para a edição, quem leva é motoboy. Então, quer dizer, hoje é impraticável se pensar na cidade de São Paulo sem essa atividade. Correto. E o trabalho, né, que o Sindimotos vem desenvolvendo em parceria com a UGT é justamente valorizar essa categoria, porque ela é uma atividade de extrema importância, porém, como o Gil comentou, ela ainda não tem um valor agregado da altura que realmente merecia a categoria e também pelo, vamos dizer, o trânsito que é muito perigoso hoje, né? Então, eu acho que essa periculosidade, de uma certa forma, ela veio para se agregar ao processo de regulamentação e, de uma certa forma, como incentivo para o setor e uma valorização para a categoria também. Perfeito. Eu fico ouvindo falar aqui dos motociclistas, dos motoboys, e faço aqui uma abstração, né?
A gente olha o mundão velho aí fora e vê o que está acontecendo na crise na Europa, redução de salário, acordos coletivos que governos descumprem, desemprego em massa. E no Brasil não há, nos últimos anos, uma única lei, uma única iniciativa de ordem legal que tenha lesado uma categoria profissional. Muito pelo contrário. Eu vou citar aqui. Professores passaram a ter piso salarial, que vivia lá no interior do Ceará, aparecia no Jornal Nacional ganhando meio salário mínimo, uma humilhação. Empregados domésticos no Brasil, ainda naquele esquema de Casa Grande e Senzala, passaram a ter direitos agora, 5 ou 6 milhões de empregados domésticos. Vigilantes. Eu trabalhei na Federação dos Vigilantes 18 anos. Essa luta demorou cerca de 15 anos e hoje 900 mil vigilantes recebem adicional de periculosidade de 30% e extensivo aos guardas municipais. E você está citando agora uma categoria importante que passa a ter também esse benefício. Então, eu estou dizendo isso para concluir o seguinte: não está tudo ruim, que nem se fala por aí, não. Isso aqui, esse país, aqui tem Estado de Direito, aqui tem lei, aqui tem CLT, aqui tem Constituição, aqui tem justiça de primeira, de segunda e de última instância. Não é selvageria, não é o padrão que nós gostaríamos, mas está longe de ser o que se anda falando por aí, porque eu tenho aqui, por exemplo, o que eu estou falando não sou eu quem diz, é o Diário do Grande ABC. PLR, participação lucros, o resultado da GM, vai injetar 75 milhões na região. Só numa fábrica, 10 mil trabalhadores, a primeira parcela injetará 75 milhões, com possibilidade de injetar mais 75 milhões na economia. Isso aqui é ação sindical, é o movimento sindical organizado, são as entidades de classe agindo articuladamente, fazendo a pressão e negociando e buscando a conquista. O que é isso aqui? Isso aqui é um padrão civilizatório, isso aqui não é selvageria, isso aqui não é a lei do mais forte, é a lei pactuada entre as partes e negociada, e todos vão se beneficiar. O comerciário vai vender mais televisão, vai vender mais geladeira, vai ganhar mais a comissão dele, vai garantir o seu emprego, e tudo isso alimenta o ciclo positivo da economia. Dizia o professor Aníbal Fernandes, os direitos, a propriedade dos povos são seus direitos. Você é advogado, sabe disso. Quanto mais direito, mais estruturada é uma sociedade, menos indignidade, menos miséria afetam aquela população. Portanto, essa conquista aqui de 30% é uma conquista civilizatória, porque ela dá uma proteção para uma categoria profissional e dá uma proteção pecuniária, porque se tem risco, é preciso ter algum tipo de compensação, além de acender uma vela para o santo quando sai de casa e resolve Maria para quem tem fé, não é verdade? Sem sombra. Muito bem. Eu quero voltar aqui com o nosso Gilberto para falar um pouco. Tem na linha o Criscolo, está na linha? Vamos lá? Ângelo Criscolo, tu me ouves agora? Agora sim. Oh, beleza. Ângelo, me diga uma coisa. Você preside a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vocês estão fazendo reivindicações. O que os policiais reivindicam e se vocês têm database e como é que é feita a negociação? É pela Assembleia Legislativa? É via governo do Estado? Como é que isso é encaminhado? Bem, eu sou presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos e sou presidente da coordenadoria das entidades que representam a Polícia Militar no Estado de São Paulo. A negociação não é feita na Assembleia Legislativa, é feita no Palácio do Governo. Nós reivindicamos 19% de aumento, já desde o ano passado que nós estamos nessa luta, e negociamos com o governo, fizemos 8 reuniões lá no Palácio do Governo, com o Júlio Semeghini, que é o secretário do governo, com o Edson Aparecido, que é o secretário da Casa Civil, com o Dr. Vela, que é o secretário de Segurança Pública, com o Comando Geral da Corporação. Fizemos 8 reuniões de negociação e acabamos provando para o governo que o governo tinha condições de dar os 19% para a categoria. E o governo alega o quê? Tem possibilidade de... Alega que diz que não tinha condições financeiras para dar esse aumento, que esbarraria na responsabilidade fiscal, e nós provamos por A mais B que havia condições de dar esse aumento. E na última reunião, quando nós provamos, através de números, a sede da Secretaria da Fazenda, que havia condições de dar esse aumento, suspenderam as negociações. O governo suspendeu a negociação, não tivemos a 9ª reunião, que seria definitiva. Não tem seriedade. Ele suspendeu por telefone, dizendo que estava suspensas as negociações
e só retomaria com a categoria após a Copa do Mundo. Após a Copa do Mundo, ele não pode mais assinar mais nada. Certo. Porque existe a lei eleitoral que proíbe o governador de assinar qualquer tipo de aumento para a categoria. Perfeito. Ângelo Criscolo, eu quero ser deselegante contigo, porque na linha é muito rápido, mas agradecer muito a sua participação e dizer o seguinte: os policiais são trabalhadores que por força e pela natureza de sua função portam armas, mas eles são trabalhadores, tem chefe, tem carreira, tem hora para entrar, tem hora para sair e tem sua responsabilidade. Conte com o nosso programa para divulgar reivindicações dos policiais e conte com esta tribuna para expor as suas reivindicações e os seus pleitos. E o governador do estado, que é médico, é um homem inteligente, é um sujeito que sabe como é que o mundo real funciona, precisa atender os policiais, porque o estado de São Paulo paga salário vergonhoso para a polícia comparativamente a outras unidades da federação, unidades mais pobres. São Paulo, se quiser, pode pagar mais. Agora, se não quiser, fica nessa enrolação, empurra com a barriga para depois falar que a legislação eleitoral não permite. Um abraço, até a próxima, tá? Muito obrigado, boa noite para vocês. Muito bem, eu queria mostrar alguns materiais aqui que nos passaram, como a gente mostra em todo o programa, e pedindo já desculpa aos nossos telespectadores que eu estou acelerado, eu já comecei engatado na quinta marcha, mas é assim mesmo, tem dias em que a gente está assim. Escola e comunidade, criança não trabalha, é claro, quem tem que trabalhar é o pai, a mãe, aquele lugar de criança é na escola, usufruindo dos melhores anos da vida, que são os anos da formação. Uma rede em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. É um evento uma iniciativa, né, da Federação dos Comerciantes do Estado de São Paulo, Ministério Público do Trabalho, Fórum Paulista de Erradicação do Trabalho Infantil, aí tem a OIT, tem outras organizações de peso que participam dessa iniciativa importante. Também temos aqui, que bacana, um livro que nos manda os sindicatos comerciais de Jundiaí, Retrato da Mulher Comerciária. Autor Milton Araújo, que é o presidente do sindicato. O Miltinho, eu vou ler o livro, Miltinho, e quero depois comentar aqui no correr do programa, ok? Doutor Gilmar Lourenço da Silva, o senhor é advogado, dá plantão lá no sindicato, ou tem lá uma equipe que dá plantões. Quais são as demandas mais presentes no plantão do advogado do sindicato? São os acidentes, a falta de registro, é a empresa que quebra e não paga? O que é que gera demanda no jurídico do sindicato? É diversificado, né? Tendo em vista que hoje nós temos a informalidade, que é um grande ponto da categoria dos motoboys. Essa informalidade, ela tira todos os direitos seletistas, como bem frisou o presidente, do dia a dia do trabalhador. Isso acarreta prejuízos sonoros a toda a família, num todo, onde nós vamos ter aí um seguro de vida, nós podemos ter um benefício previdenciário num acidente, como bem frisou, e aí só no ano de 2013, nós podemos citar que teve para mais de 1.800 mortes. Quantas mortes? 1.800 mortes só no estado de São Paulo. Tá, isso oficialmente registrado. Oficialmente registrado. Porque pode ser que tenha mais. Pode ser que tenha mais. Tá. Então, veja bem, nós temos toda essa questão, e aí você vê que essas pessoas não estão abarcadas, na sua grande parte, pelo sistema previdenciário. Tá. Ou seja, a família, ela fica refém do Estado. E aquele que perde capacidade laboral, que quebra uma perna, um braço, como é que ele faz? Ele também não tem, né? Aí ele vai ter que buscar no sistema judiciário, na realidade, o vínculo empregatício, tá, para poder ir ter esse apoio previdenciário. Tá, interessante. Eu quero perguntar agora ao Rodrigo exatamente sobre esse aspecto da informalidade. Como eu trabalhei alguns anos no setor da vigilância, lá se trabalha até o sindicato Carro Forte, e uma questão que a gente sempre enfrentava é muitas empresas são ilegais, muitos trabalhadores são ilegais, que o tomador de serviço não sabe que tem a Lei 7.102/83, que regula a vigilância privada, que o vigilante tem que ter a carteira nacional de vigilante, senão ele é clandestino. Eu sou dono, sei lá, de uma pizzaria. Aí eu, de fim de semana, vendo 500 pizzas. Eu contrato lá um grupo de motoboys. Como é que eu me oriento para contratar uma empresa idônea? Então, justamente, a
a atividade, né, a lei federal, ela tratou do quesito sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Certo. Só que a atividade ela é de competência do município. É a lei municipal, e São Paulo tem uma lei, desde 2007. Essa lei que regulamenta a atividade no município de São Paulo é que dá o critério sobre a questão das empresas. Hoje, se você é uma pizzaria e você tem motoboys, você tem que ter um termo de credenciamento da prefeitura, a pizzaria tem que ter, e ela só deve contratar motoboys que tenham o condumoto, que é a licença do condutor para exercer... Como é que chama? Condumoto. Mas isso é a carteira nacional de... Além da carteira nacional de habilitação é para cumprir a lei federal. Certo. Que é a questão do trânsito. Tá. A atividade, que é a questão do exercício, que tem, para você ser profissional, você precisa ter uma autorização do município. Certo. E essa autorização do município, para a questão do condutor, chama-se um documento por nome de condumoto, Tá. que é a licença do condutor. E para você ter a sua moto legalizada, você tem que ter a licença motofrete. Seria mesmo modal da questão do táxi. Você tem que ter o condutáxi e você tem que ter o táxi branco na placa vermelha. Então, a empresa, uma pizzaria que contrata motoboy, ela tem que ter um termo de credenciamento da prefeitura e contratar somente profissionais que tenham o condumoto, que é a licença de condutor, e a licença motofrete, que é a autorização do veículo para exercer a atividade. Olha, eu tenho certeza que 90% dos tomadores de serviço não sabe disso. Não sabe. Hoje é o grande problema hoje do segmento também, além de quem contrata, é de quem compra o serviço, né? Daquele que solicita o serviço de motofrete. Então, é de extrema importância que tanto o contratante como quem contrata o serviço tenham conhecimento da legislação para que a gente acabe com a informalidade e com isso possamos dar mais segurança à atividade e, de uma certa forma, até remunerar melhor esse trabalhador. Perfeito. Eu registro aqui algumas participações do Nildo Nogueira, Nildo que é dirigente, inclusive, dos sindicatos comerciários, e ele diz aqui: hoje nós fizemos um movimento na Câmara Municipal de São Paulo, nós, os sindicatos comerciais de São Paulo, contra a discriminação do prefeito, do Haddad, que decretou o feriado no dia 2 de junho, abertura da Copa, mas excluiu os comerciários desse feriado. O Rodrigo esteve presente e gostaria de agradecer a sua participação. Gostaria de parabenizar os motoboys, ele diz, pelo seu trabalho, faça chuva, faça sol. Eles merecem todo o respeito. Perfeito, Nildo, e quero aqui reafirmar que o sindicato, que já havia feito, os sindicatos comerciais de São Paulo, 500 mil trabalhadores, um protesto em frente à Prefeitura de São Paulo, fez também hoje um protesto na Câmara Municipal. Há uma informação a ser confirmada de que o Zé América, até meu colega que é jornalista e preside hoje a Câmara, teria recebido lá o sindicato e se comprometido com a possibilidade de fazer uma alteração na lei, porque onde é que prejudica os comerciários? Prejudica no seguinte: em sendo feriado e o comerciário trabalhando, ele recebe os adicionais previstos na Convenção Coletiva de Trabalho. Um adicional pecuniário ali a título de alimentação, ou uma folga, ou as horas extras, de modo que, não sendo feriado, ele é podado nesse direito. Fica fácil para o legislador, que não é no bolso dele, fazer uma lei e escolher a categoria A ou a categoria B e a categoria C. De modo que o sindicato está corretíssimo em ir para cima e também na frente judicial. Eu falei ontem com uma pessoa do sindicato e me disse que existe a possibilidade de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, questionando a legalidade, a constitucionalidade do ato do gestor público. A primeira obrigação do gestor público é cumprir a lei. Isso é tão óbvio que chega a ser até irritante dizer isso aqui perante o advogado e perante os telespectadores. Algumas perguntas do Gil, aqui do Jaime Bonfilioli, eu passo para o presidente. Ele está dizendo o seguinte, que certas categorias ou certos segmentos de categorias estão fazendo movimentos paralelos ao sindicato, a revelia de decisões do sindicato. Foi lá o caso dos condutores, foi mais ligado aos condutores. Se fechou um acordo e um segmento, uma área da categoria foi a greve. Eu queria ouvir sua opinião para atender o nosso Jaime Bonfilioli, mas depois do intervalo comercial. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco voltamos para ouvir o presidente Sindimoto sobre essa questão levantada pelo Jaime do Bonfilioli, ok?
O Código de Ética da FIFA traz muito bem claro que deve ter bons atos e bons costumes. Mas, lamentavelmente, na hora de escolher um dos seus patrocinadores, que é o McDonald's, o valor monetário patrocinado foi muito maior. O McDonald's tem constantemente praticado trabalho indecente. Prova disso é as ações que nós temos junto ao Ministério Público do Paraná e de Pernambuco. Convido a todos, em especial a você que nos está nos assistindo, a visitar o nosso site para verificar o documento que a Contrato e junto com a UITA e outras entidades fizeram uma carta aberta à FIFA, denunciando esses fatos. Um outro assunto de extrema importância são justamente as eleições, que é o momento, né, que nós costumamos dizer, a Nova Central tem utilizado um jargão que é o seguinte, que o voto não tem preço, mas ele tem consequências. Fique atento a essa questão das eleições. Procure escolher um candidato que tenha proximidade com seus anseios, com as suas reivindicações. O que nós não podemos é votar no retrocesso. É começar do zero novamente. Então nós não podemos. Se aquilo que está dando certo, acho que nós temos que pegar como experiência e tentar manter. Com câmera aberta, hoje falando com Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindimoto SP, com Gilmar Lourenço da Silva, advogado trabalhista, advogado da entidade, e com Rodrigo Silva, que é consultor do Sindimoto SP e da UGT. Gilberto Alves dos Santos, tem uma pergunta aí sobre movimentos que ocorrem paralelamente à orientação da diretoria sindical. O que você tem a dizer sobre isso? Então, é o Jaime só faz pergunta difícil aqui. É o Jaime. Às vezes acontece de você tirar algo na Assembleia, entendeu? E na base, de uma certa forma ou de outra, que não é toda a categoria em si que participa da Assembleia, o trabalhador, de uma certa forma, resolver, montar um movimento, paralelo ao que a Assembleia decidiu, entendeu? Acho que isso dentro de todos os sindicatos tem. Lá mesmo com nós, no Sindicato dos Motoboys, é comum, às vezes, acontecer, entendeu? Porque o sindicato, ele tem um direcionamento, e o direcionamento, às vezes, quem decide é a Assembleia. Mas nem sempre o trabalhador mais radical na base, ele quer acatar a decisão de uma Assembleia, entendeu? E, às vezes, sai agindo por conta própria, isoladamente, entendeu? E deixando a entidade sindical, em alguns momentos, numa situação até um pouco meio de saia justa, por você ter tirado em Assembleia uma determinação e a própria categoria, entendeu? Atropelar a decisão da Assembleia, entendeu? Passando por cima da decisão, que é a decisão maior da Assembleia. Então, isso é normal em algumas categorias. Então, vou te contar uma história que em 79 se discutiu uma greve dos jornalistas. Eu era do Conselho de Representante de Redação da Folha de São Paulo, eu trabalhava na revisão. E foram realizadas 3 assembleias para decidir pela greve. Há muitas reuniões do sindicato, pôs uma assembleia na Casa de Portugal, eu fui em 3. Uma assembleia na PUC, essa eu não pude ir, e outra dentro da Igreja da Consolação. E até foi interessante que o Lula, naquela época, era um mito, né? Aí os jornalistas chamaram o Lula. O Lula é muito inteligente, era muito astuto. E o Lula disse, pessoal, eu sei fazer greve de metalúrgicos, greve jornalística, que sabem fazer vocês é que tem que ver como é que faz a greve. Que eu posso contar um pouco da minha experiência, mas não quer dizer que a minha experiência vai ser aplicar, né, a manifestação de vocês. Aquela greve foi tão mal organizada que nem o Lula, o Meneghelli, o Magre ia conseguir resolver aquela encrenca. E fomos derrotados, fragorosamente derrotados. Olha, eu quero mostrar aqui o jornal da categoria, jornal A Voz do Motoboy, e de maio, portanto recente. Periculosidade para motofretista, que é o nome oficial da profissão, é aprovada no Senado Federal. Agora só falta a presidente Dilma Rousseff sancionar. Tem que fazer um movimento, sanciona Dilma, não é isso? Para ver se, porque no caso do adicional de risco dos vigilantes, a lei foi publicada dia 12 de dezembro de 2012, Diário Oficial, e só regulamentado dia 4, portaria do Manuel Dias, dia 4 de dezembro de 2013, com toda a pressão lá do Boaventura, do povo da Confederação, demorou quase um ano. As leis de interesse da classe dominante, elas passam muito rapidamente, e às vezes até por baixo do pano, a gente quando percebe, diz, mas já aprovaram, isso aprovaram contra a gente, aí anda
anda muito depressa. Eu queria agora voltar aqui ao nosso advogado, o Dr. Gilmar Lourenço da Silva, a respeito da questão da formalização do trabalho. Dr. Gilmar, ontem o IBGE publicou uma pesquisa dizendo que no correr de um ano, aumentou em 1,6 a formalização do emprego no Brasil. Alguém poderá dizer, 1,6 não é nada. Bom, não é nada se você não for considerar o número isoladamente, mas se você considerar que isso vem numa progressão, é significativo, porque numa massa de cerca de 90 milhões de trabalhadores, 1,6 é representativo. Eu sou um motofretista, um motoboy. Eu já trabalho há muito tempo, já trabalhei em 3 empresas, nunca fui registrado. Eu procuro o sindicato, ajuda. O sindicato faz essa intermediação com o empregador para garantir o emprego dele, ou só entra com a ação na justiça? Você chama uma mesa redonda na DRT, como é que isso é feito? Não, todos esses procedimentos o sindicato tem adotado da seguinte forma. Primeiro, convoca-se uma mesa redonda na Delegacia Regional do Trabalho. Após as tentativas de formalização por parte da empresa do trabalhador, se não houver essa possibilidade, aí nós acionamos o Ministério Público do Trabalho para que, a posteriori, você coloque e ingresse com as ações individuais de reconhecimento da formalidade do trabalho diário do trabalhador. Tendo em vista que você há de observar que essa formalização, muitas vezes, ela se torna praticamente também, algumas vezes, impossível, tendo em vista que hoje nós temos 10 motoboys, eles se reúnem e ali fazem uma empresa entre eles. Entendi. Mas então, isso é uma empresa ou é uma cooperativa? Não, é uma empresa. Para eles é uma empresa. Eles não têm um sistema cooperativo. Mas tem personalidade jurídica? Não tem. Para eles, assim, eles não criam essa personalidade jurídica e não criam uma personalidade também jurídica da associação. Entendi. Então você tem que chamar e orientá-los. Olha, você vai ter que se formalizar por essa situação, por essa. No entanto, você tem inúmeras empresas que hoje estão aí trabalhando, mas que terceiriza, quarteiriza. Olha aí. Então, o que acontece? Com essas terceirizações, com essas quarteirizações, você leva para a totalidade da informalidade. O que não vai ser aquilo como você bem frisou. A categoria que você está há muitos anos, que foi a dos vigilantes, você sabe que nós temos o enunciado 331, sim, que simplesmente declara subsidiariedade. Sim. Num caso como esse do motoboy, como é que você consegue fazer uma subsidiariedade se você não consegue demonstrar a personalidade jurídica, sim, das pessoas envolvidas no processo? Que você vai suscitar quem? Não há a outra parte não existe. Não existe oficialmente. Não existe no mundo jurídico, não existe. Perfeito. Doutor, bacana essa observação das dificuldades. O Rodrigo, os que trabalham regularizados têm piso, ou se não tem piso, como é que vocês estão trabalhando para que tenham um piso, chamado salário normativo? Exatamente. Hoje o sindicato tem 4 convenções coletivas firmadas, né? Ela tem hoje o maior setor, a gente chama o setor express, que é o setor do dia. Hoje existe um piso formalizado em R$ 1.080, tá, né? Esse número de motoboys registrados hoje na cidade de São Paulo, se você pegar em 2005, nós tínhamos menos de 2.000 motoboys com registro em carteira. E hoje, devido ao trabalho do Sindimoto, esse número chega a quase 20.000 profissionais já com registro no sistema CLT. É significativo, hein? Significativo o crescimento, mas é ainda muito pouco diante da massa maior. Tá. E esse é o grande trabalho aí, né, que o Gilberto vem desenvolvendo na questão dessa formalização do emprego, né? Tá, perfeito. Eu quero, antes da continuidade do programa, agradecer o Mauro Ramos. Mauro Ramos é meu amigo desde 77, eu conheço o Mauro, então faz bastante tempo, hein? Que ele é assessor do Sindicato Comerciário da UGT e que nos facilitou aqui o contato com as pessoas que estão nessa mesa para que pudesse vir aqui hoje a gente falar dessa categoria importante. O Sérgio do Centro pergunta, eu passo aqui ao nosso presidente. Ele diz, o motoboy tem a antipatia dos motoristas, é mais da categoria péssima, mas seu serviço é fundamental. Como resolver isso? Na realidade, hoje, a cidade de São Paulo ela tem em torno de 1 milhão de motocicletas circulando todo dia nas ruas. O sindicato estimula que 200 mil sejam motoboys. Certo. Então, o que acontece? Como a categoria está passando por um processo de regulamentação que iniciou agora,
nos olhos da pessoa comum, todo mundo que anda de moto na rua é motoboy. Não é. Hoje, nós é 20% das motocicletas que andam na rua. E no gráfico dos acidentes, nós corresponde só apenas 8% do grande volume de acidentado. Então, hoje, o motoboy é o cara mais consciente no trânsito, entendeu? Se a gente está na frente do sindicato aí há pouco mais de 5 anos, a gente vem acompanhando isso e a mudança de comportamento da própria categoria. Hoje, a gente se vê que o motoboy ele tem antipatia com o motorista, pelo contrário, entendeu? O motociclista e o motoboy, que são personagens do trânsito ali, ele está ali, o para-choque dele é a vida dele, um vacilo do motorista pode custar a bacia dele quebrada, um fêmur, uma clavícula, um braço, uma perna, quando não é a vida, entendeu? Tá aí as estatísticas que apontam. Então, o que acontece? Não está bem claro, não está bem definido ainda essa questão de aonde é que as motocicletas têm que andar, entendeu? Precisa definir isso na via melhor, precisa ter uma sinalização de solo, uma melhor conscientização tanto do motorista quanto do motociclista para que a gente possa ir vir nas vias de maneira, como é que se diz? De uma maneira onde possa compartilhar o mesmo espaço ali, sem ter esse tipo de confronto, que o motorista é melhor do que o motociclista ou vice-versa, entendeu? Na realidade, são todo mundo personagem do trânsito, os motociclistas estão ali tentando ir e vir. É óbvio que tem um ou outro que excede, entendeu? Que quer, às vezes, tá generalizando, querendo arrumar uma confusão ou outra, mas isso é um número muito pequeno que não é aceito dentro da categoria dos motoboys. Entendeu? Perfeito. Eu quero agradecer ao presidente e dizer que eu já sei quem é a culpada, é a CET. Eu sempre brinco aqui no programa, né? Eu chego na minha hora no 9º andar de um prédio. Eu moro lá há 10 anos. Nunca faltou água. Então, a empresa que fornece água, ela é eficiente porque tem água. Nunca me lembro de ter faltado energia elétrica. Portanto, a empresa que fornece energia elétrica, ela cumpre o seu papel. Agora, no trânsito de São Paulo, você não anda. É claro que seria até uma irresponsabilidade botar a culpa na CET, mas tem culpa no cartório, sim. Tem culpa porque é preciso planejar o trânsito em São Paulo e o papel da CET não é só de ficar lá na esquina dando multa lá e você nem vê que é multado, só recebe lá a intimação na tua casa e às vezes não tem nenhuma mísera informação do qual foi a infração que você cometeu. Um deputado até havia aprovado uma lei aqui em São Paulo de mandar fotografia junto para você ter a comprovação do ilícito, aí derrubaram a lei. Mas as coisas complicadas, doutor, são assim mesmo, né? Você legislar sobre fatos antigos, sobre costumes, onde já tem uma experiência acumulada, é uma coisa. Você legislar para telemarketing, que é uma profissão nova, e legislar para motofretista e motoboy, eu quero crer que tem as dificuldades de ser uma função nova. Quer dizer, que tá ainda. Quais são as características dessa profissão? Qual é a jornada de trabalho? É CLT? Tem que ser seletista, né? Até porque os acordos coletivos hoje firmados, ele tem que primar pela legalidade. Ou seja, e como é uma categoria em plena expansão dos seus acordos, dos seus dissídios, você não consegue ainda avanços, muitos como nós temos hoje, em várias outras categorias. Essa é a realidade. Destacando essa questão da CET, eu gostaria, assim, que quando a pessoa diz sobre o motoboy, quando fala sobre o motofretista, ele também fizesse uma análise pelo pessoal da CET. Quantos bilhões se arrecada e quantos milhões ou míseros reais se fazem de cursos de educação de trânsito, não só para o motofretista, para o motoboy, mas para o próprio motorista. Sim. Que hoje nós temos aí uma lei seca, mas observe o número crescente a cada dia de aplicabilidade da multa, tendo em vista porque não tem conscientização. Correto, corretíssimo, doutor. Olha, o Fernando me avisa que tem a reportagem, a gente tem sempre uma externa aqui no programa, que já tem aqui um comentário, Jaime do Filholi novamente, Fabrício do Ipiranga, já vou responder do Fabrício. Quantos motoboys compõem a categoria hoje no estado de São Paulo? Cerca de 500 mil, entre mototaxistas e motofretistas. Tá. E quando nós saímos do círculo da Grande São Paulo, aí passa a ter a figura do mototaxista também. E no Brasil, quantos são no geral? Aí é uma estimativa de 2 milhões a nível nacional. Perfeito. Vamos à reportagem, voltamos daqui a pouco falando dos motoboys, dos motofretistas, né? Desses trabalhadores que saem alucinadamente pelo trânsito de São Paulo para que a sua pizza chegue quente lá na tua casa e ainda você reclama. Manifestação hoje, manifestação pacífica.
Eu falo agora com João Vicente Goulart, filho do presidente Jango, que se encontra hoje no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, onde, aqui atrás de nós, tem uma placa que dá nome ao auditório, no 5º andar, presidente João Goulart. João Vicente, nesse ano em que nós rememoramos os 50 anos do golpe, eu creio que é um gesto efetivo de reconstrução da memória de um brasileiro achincalhado pela ditadura e que agora nós estamos começando a recuperar a sua verdadeira história. Daqui para frente começa a ter uma reflexão profunda sobre o papel do presidente João Goulart. Hoje nós temos a certeza de que continuaremos debatendo Jango 50 anos depois e refletindo sobre as reformas de base que Jango quis propor. Nós temos que ter uma reforma que não mais privilegie as elites que estão até hoje inseridas no poder político, jurídico, econômico e principalmente numa nação dividida em dois. Vamos acabar com os privilégios. João Vicente, nós estamos dentro do sindicato que hoje completa 51 anos de vida, cuja carta sindical foi expedida durante o governo Jango e quando o Almino Afonso era o ministro. Naquele tempo, o trabalhismo era uma força muito forte, vinha lá desde Getúlio, vinha ascendendo e foi golpeada duramente em 64. O trabalhismo é uma doutrina. Ainda hoje no Brasil, 2014, o trabalhismo é uma doutrina que se aplica aos interesses do povo brasileiro? O trabalhismo, por muito tempo, foi confundido com o populismo. E o populismo é uma pecha da direita às conquistas sociais do povo trabalhador brasileiro. Nós podemos falar que lá atrás houve conquistas sociais e elas foram do trabalhismo. O 13º, o aumento de 100% em 1953 do salário mínimo, que até hoje está intrínseco dentro do salário atual. Salário mínimo, se nós de 64, se nós o transportássemos para hoje, seria de R$ 1.270. Hoje nós temos um salário mínimo de 724 e perguntamos o seguinte: qual foram as conquistas da ditadura que quis acabar, entre aspas, com o populismo? Foi o achatamento salarial? Falar que o trabalhismo é uma doutrina que pode ser superada? Pode até ser. Depois que o salário mínimo esteja além dos R$ 1.500, que é o que estava em 1964, nós podemos falar no fim do trabalhismo. É manifestação hoje, manifestação pacífica. Muito bem, voltamos. Câmara Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Tivemos uma entrevista com o João Vicente Goulart, filho do presidente Jango, o grande presidente trabalhista, patriota, homem decente, que era o João Goulart, e foi apeado do poder pelas suas qualidades e não por eventuais defeitos, que devia ter, como todos nós temos. Gilberto Alves dos Santos, presidente do Sindimoto SP. O Fabrício do Ipiranga já perguntou aqui, a Iris, se o sindicato não poderia oferecer um cursinho de educação no trânsito para os motopretistas. Pode, né? Oferece? Pode, na realidade nós já temos, né? Hoje a categoria, no processo de regulamentação dela, para você poder exercer atividade remunerada com moto, isso em qualquer parte do país, você tem que fazer um curso que é especificado pelo CONTRAN, entendeu? Que ele vai na sua CNH, entendeu? Então hoje... Mas é uma espécie de especialização. Exatamente. Hoje nós aqui no estado, nós já temos 60 mil trabalhadores qualificados com curso na habilitação, sendo que 20 mil é só aqui na capital, entendeu? E é um grande desafio para nós trazer a categoria para dentro desse processo de regulamentação, entendeu? Para que ele possa ser um trabalhador qualificado e que possa também atender aí o que a Lei 12.009 determina, entendeu? Perfeito. Nós estamos aqui correndo quantos segundos, porque hoje a gente acabou atrasando e aí o programa ficou um pouco mais curto. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Doutor Gilmar, obrigado pela sua presença. Como é que faz? Eu quero entrar em contato com o sindicato, conhecer a entidade, onde que fica, qual que é o telefone, qual é o site? Tem site? Tem, o sindicato ele fica ali no Brooklyn, né, uma travessa da Bandeirantes com a vereador José Diniz, entendeu? Número 40, Rua Doutor Eurico Rangel, número 40. O site é www.sindimotosp.com.br, entendeu? Perfeito. E
Vocês têm subsede aqui em São Paulo? Não, por enquanto a gente só tem uma sede só, entendeu? Que fica ali no Brooklyn, que eu acabei de falar. É lá que a categoria se encontra. É lá que a categoria se encontra. Quero mostrar finalmente aqui revista A Voz do Motofrete. Motofretistas, é hora de mudar. Foi uma manifestação que houve lá na Paulista. Aliás, aconteceram várias manifestações. Eu me lembro até que a gente cobriu pela agência sindical. Eu quero agradecer aos nossos convidados, quero agradecer os que nos mandaram perguntas, eu não pude colocar todas aqui em razão do tempo. Quero dizer que na quarta-feira voltaremos com um novo Câmara Aberta Sindical. Tenho a impressão que vamos ter aqui o Murilo Celso, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós estamos ainda definindo a pauta e nós avisaremos lá pelos meios que nós temos na internet, etc., se será com o Murilo. Depois teremos um período com a Copa do Mundo, estamos vendo, se a gente reapresenta programa, se grava isso, não está definido ainda. Como eu sei que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, então nós teremos vários programas coincidindo aí com os jogos, né? E por fim eu queria mostrar um livreto muito singelo, que eu fui ao médico hoje. Eu sempre levo um livrinho, porque eu sei que sempre plano de saúde também espera, viu? Não é só no SUS, não. E aí eu fiquei relendo esse livro do professor Dalmo de Abreu Dallari. Ele é jurista, respeitadíssimo, um homem decente. O que é participação política, muito didático, e às vezes é bom a gente ler essas coisas singelas, porque elas vão no cerne das questões. É um livrinho que eu recomendo a todos. É da editora brasileira, deve custar uns R$14. Em tese, todos podem comprar, ok? Um abraço a todos e a todas. Até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Prometo estar menos pilhado. Um abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.